Clint Eastwood passou por uma barraca de arte na calçada e quase ninguém percebeu. Era só mais um cara na multidão, sabe? Mas quando ele parou, pegou uma pintura e ficou ali, quieto, ouvindo a jovem que estava na barraca, tudo mudou. Porque aquela garota, Sophie Carter, não era só mais uma artista. Ela pintava para salvar a própria vida. E o que aconteceu depois foi algo que ninguém esqueceu. No estilo clássico de Clint Eastwood, ele não só comprou uma pintura, mas mudou o futuro dela para sempre. O lugar onde tudo começou era um quarto de hospital. Aquele tipo de lugar que ninguém quer estar. Luzes fluorescentes zumbindo, cheiro de antisséptico no ar, monitores bipando baixinho. Sophie estava sentada na cama, o papel daquele colchão rangendo toda vez que ela se mexia. O médico, o tal Dr. Patel, ajustou os óculos e falou com aquela voz suave, quase ensaiada, que os médicos usam quando vão dar notícia ruim. Ele disse que o tratamento estava funcionando, mas que ela precisaria de mais 2 sessões de quimio. Sophie nem reagiu. Ela já estava acostumada com isso. A dor, o cansaço, a doença faziam parte da vida dela agora. O que ela não esperava era o que ele disse depois. Sem o seguro cobrindo a próxima sessão, os custos vão ser altos. A mãe dela soltou um suspiro trêmulo, e Sophie sabia que ela estava segurando as lágrimas. As contas já tinham acabado com as economias da família. A última sessão de tratamento tinha levado eles ao limite. E agora é isso. Pela primeira vez em muito tempo, Sophie sentiu medo. Não de morrer, mas de ver os pais perderem tudo tentando salvá-la. No caminho de volta para casa, o carro ficou em silêncio. A mãe dela segurava o volante com tanta força que os nós dos dedos dela estavam brancos. O pai tentou dizer que tudo ia ficar bem, mas Sophie sabia que era mentira. Naquela noite, deitada na cama, ela olhou para o teto e decidiu que não ia ser um fardo. Ela não ia deixar os pais se afundarem em dívidas por causa dela. E foi aí que ela teve a ideia. A arte sempre tinha sido o refúgio dela, a paixão dela. Se ela conseguisse criar algo que as pessoas quisessem comprar, talvez pudesse pagar o tratamento. Ela não ia esperar por um milagre. Ela ia fazer o milagre acontecer. No dia seguinte, ela montou uma barraca na calçada do centro da cidade. A mãe ajudou, mas o resto era com ela. Ela tinha passado a semana inteira pintando, colocando cada gota de energia que tinha nas telas. Não era mais só sobre arte. Era sobre sobrevivência. Se ela conseguisse vender o suficiente, talvez pudesse pagar o tratamento. Mas a esperança era uma coisa frágil. As pessoas passavam, algumas davam uma olhada rápida, outras nem notavam. Uma mulher de blazer azul parou, admirou uma tela, mas balançou a cabeça e foi embora. Um cara de terno e óculos escuros leu cartas que dizia arte para arrecadar fundos para meu tratamento contra o câncer, mas só fez uma cara feia e seguiu o caminho. Sophie respirou fundo. O calor da tarde pesava, e ela se sentia tonta. Horas se passaram, e ela não tinha vendido nada. Ela pegou a garrafa d'água, as mãos tremendo. O cansaço parecia estar nos ossos dela, mas desistir não era uma opção. Quando um casal de idosos parou, ela forçou um sorriso. A mulher olhou para uma das telas, uma paisagem desértica com tom de roxo e dourado, e murmurou, "São lindos." "Quanto custa este?" Sophie engoliu em seco. $80. A mulher olhou para o marido, que acenou com a cabeça. "Nós levamos este." Sophie ficou parada. Ela tinha ensaiado esse momento na cabeça, mas agora que estava acontecendo, ela se sentia congelada. Quando a mulher entregou o dinheiro, algo dentro dela se quebrou. A primeira venda. A primeira vitória. Ela embrulhou a pintura num saco de papel, segurando aquele sentimento como se fosse a coisa mais importante do mundo. O casal foi embora, e Sophie ficou com $80 e um pouco de esperança. Talvez ela fosse só uma garota vendendo arte na esquina, mas ela estava lutando. E ela não ia parar. A cidade continuava movimentada. Músicos de rua tocavam nas esquinas, turistas tiravam fotos, e os homens de negócio passavam apressados, grudados nos celulares. Sophie ficou ali, sentada na mesa dela, observando o mundo passar. Era estranho estar cercada por tanta gente e ainda se sentir invisível. Até então, ela tinha vendido uma pintura. Só uma. Cada vez que alguém olhava para ela, a esperança voltava. Talvez dessa vez, talvez essa pessoa parasse, olhasse para o trabalho dela e a visse como uma artista, não como uma garota pedindo ajuda. Mas a maioria não parava. Alguns diminuíam o passo, olhavam as telas e iam embora. Outros nem notavam. E tinha aqueles que paravam, mas só para dar pena. Uma mulher de vestido floral leu cartas e suspirou. "Ah, querida, eu queria poder ajudar, mas não tenho dinheiro." Sophie sorriu educadamente e agradeceu. A mulher ficou mais um pouco, olhando para ela com aquele olhar pesado. "Você deve ser tão corajosa." Corajosa. Sophie já tinha ouvido isso 1000 vezes. Mas ela não se sentia corajosa. Ela só estava cansada. Não demorou muito para aparecer outro tipo de cliente. Um cara de jaqueta de couro e óculos escuros na cabeça. Ele olhou as pinturas e soltou uma risadinha. "Ninguém compra arte de verdade hoje em dia, garota."
Você devia vender impressões ou fazer comissões no TikTok. Sophie cerrou os punhos, mas engoliu a raiva. Ela já tinha lidado com gente assim antes. Pessoas que não entendiam, que achavam que sonhos não valiam a pena. Ela só respondeu: eu não preciso do seu conselho. Só preciso lutar. O cara bufou e foi embora. Sophie respirou fundo. Ela não ia deixar a frustração vencer. Porque em algum lugar daquela cidade, talvez hoje, talvez amanhã, alguém ia ver o valor do que ela fazia. E isso ia mudar tudo. No quarto dia, Sophie estava exausta. O corpo doía de tanto ficar sentada no banquinho de metal, os músculos fracos a quimiam. O calor do verão pesava, e ela se sentia tonta. Ela tinha vendido 3 pinturas até então. Não era o suficiente. Ela tentou se manter otimista, mas a realidade começava a bater. Talvez o cara da jaqueta de couro estivesse certo. Talvez ninguém se importasse. E então, do nada, alguém parou. Não era um cliente qualquer. Era uma jornalista. Uma mulher jovem, com um caderno na mão e uma credencial de imprensa na bolsa. Ela olhou para uma das telas, uma paisagem urbana ao anoitecer, e disse: isso é lindo. Você pintou tudo isso. Sophie acenou com a cabeça. A jornalista sorriu e começou a tirar fotos. Ela tinha um blog de arte e queria contar a história de Sophie. E Sophie contou tudo. Sobre o câncer, sobre as contas, sobre como ela não ia deixar os pais perderem tudo por causa dela. A jornalista anotou tudo e prometeu que ia espalhar a história. No dia seguinte, quando Sophie chegou na barraca, algo estava diferente. Mais pessoas paravam, não só para olhar, mas para comprar. Uma mulher comprou 2 pinturas de uma vez. Um casal jovem ficou escolhendo qual levar. Ao meio-dia, ela já tinha vendido mais do que nos últimos 4 dias juntos. E então o telefone dela começou a tocar. Era uma mensagem do melhor amigo. Ei, olha isso! Era um artigo. O artigo dela. Lutando pela arte, lutando pela vida. A adolescente que está pintando seu caminho para a quimioterapia. E no final do artigo, milhares de compartilhamentos. O coração de Sophie acelerou. Isso era real. Mas ela nem imaginava o que ainda estava por vir. O sol da tarde batia na calçada, alongando as sombras enquanto mais gente passava apressada. A cidade era um caos, cada um no seu mundinho, com seus problemas, suas distrações. Sophie enxugou o suor da testa, tentando ignorar a tontura que vinha do cansaço. Seu corpo pedia descanso, mas descanso não pagava a quimioterapia. Ela respirou fundo, arrumando as pinturas na mesa. O blog tinha ajudado. As vendas estavam melhorando, mas ela ainda não tinha atingido a meta. E então, do nada, a energia ao redor mudou. Uma presença silenciosa, uma calma que parecia fora de lugar no meio daquele turbilhão. Ela sentiu antes de ver. Um homem alto e mais velho parou em frente à barraca. Ele não era como os outros. Não estava olhando para o celular. Não tinha pressa para chegar em lugar nenhum. Ele ficou parado, as mãos nos bolsos de uma jaqueta de couro surrada, um chapéu de cowboy cobrindo parte do rosto. Ele olhava as pinturas. Não só olhava, mas via. No começo, Sophie nem ligou. Ela já tinha visto de tudo. Turista curioso, empresário desconfiado, gente que fingia interesse só para sumir logo depois. Mas aquele cara tinha algo diferente. Ela estava cansada demais para entender o quê. Gostou de alguma coisa? Ela perguntou, a voz rouca depois de um dia longo. O homem sorriu, quase imperceptível. Depende, ele disse, com uma voz grave, pausada, inconfundível. Qual é a história por trás dessas? Sophie hesitou. A maioria só perguntava o preço, não a história. Ela olhou para ele de novo, dessa vez com mais atenção. O rosto dele era marcado pelos anos, mas os olhos azuis eram afiados, firmes, como se tivessem visto de tudo e ainda assim não se impressionassem fácil. Algo nele parecia saído de um filme de faroeste. Ela limpou a garganta. Eu pinto porque preciso, disse simplesmente. É a única coisa que eu posso controlar agora. Ele não piscou. Só ficou ali, deixando o silêncio fazer o trabalho dele. Então ela contou. Tudo. Sobre o diagnóstico, sobre a contagem regressiva que os médicos tinham dado, sobre como cada pincelada, cada venda, não era só sobre sobreviver. Era sobre recuperar a vida dela. Quando terminou, o homem não ofereceu pena. Só acenou com a cabeça e estendeu a mão para uma pintura. Ele pegou uma tela em preto e branco da mesa, inclinando-a levemente sob a luz. Era uma das favoritas de Sophie. Uma paisagem desértica enorme, com a silhueta de um cowboy solitário ao longe. O contraste entre luz e sombra, o céu infinito acima dele. Ela tinha levado semanas para fazer aquilo. O homem estudou a pintura com atenção. Depois, com um aceno lento, ele falou. Eu levo esse. Sophie mal reagiu. Ela já tinha passado por isso antes. Clientes escolhendo uma peça, entregando dinheiro, indo embora sem pensar 2 vezes. Ela engoliu em seco e passou a mão no cabelo curto. Tá bom. São $200. O homem nem procurou a carteira. Em vez disso, ele tirou um talão de cheques. Sophie piscou.
confusa. Quem ainda usava cheques? Ela observou enquanto ele destampava a caneta, os movimentos lentos e cuidadosos. Ele escreveu algo, arrancou o cheque e entregou para ela. Sophie pegou com cuidado, segurando o papel entre os dedos. E então ela viu o valor. A respiração dela parou. A visão ficou embaçada enquanto os olhos se fixavam no cheque, no número impossível escrito com uma caligrafia firme e clara. Não $200. $50.000. As mãos dela começaram a tremer. Isso, ela sussurrou, mal conseguindo falar. Isso não pode estar certo. O homem sorriu de lado, inclinando o chapéu para trás, revelando o rosto completamente. O coração de Sophie parou. Clint Eastwood, a lenda, o ícone, o cara que seu pai obrigava ela a assistir nos filmes desde que era criança. Aquele olhar que definiu gerações do cinema. E agora ele estava ali, na frente dela, comprando uma pintura e mudando a vida dela. Sophie não conseguia respirar. Ela começou, balançando a cabeça, incrédula. Não, eu não posso aceitar isso. Os olhos de Clint não vacilaram. Não é caridade, ele disse, firme. É uma pintura muito boa. Sophie sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Agora as pessoas ao redor estavam percebendo. Sussurros começaram a crescer. Alguém sacou o celular e tirou uma foto. Mas Sophie nem ligou para a multidão. Ela olhou para Clint. Realmente olhou. E viu algo mais profundo na expressão dele. Uma compreensão silenciosa. Ele sabia o que era lutar por algo. Ele tinha passado a vida fazendo isso. E ali, no meio daquela rua movimentada, ele tinha acabado de dar a ela a chance de continuar lutando também. Ela apertou o cheque nas mãos. Pela primeira vez em muito tempo, Sophie sentiu algo que não sentia há tempos. Esperança. E o mais louco, isso era só o começo. O mundo de Sophie pareceu inclinar. Ela olhou para o cheque nas mãos trêmulas, a mente tentando processar o que estava vendo. Não $200. Não $2.000. $50.000. A respiração dela falhou, os dedos apertando o papel como se ele pudesse desaparecer se ela não segurasse com força. O barulho da cidade sumiu. O vai e vem dos pedestres, o som distante das buzinas, o murmúrio dos músicos de rua. Tudo virou um zumbido distante e irrelevante. Isso não podia ser real. Não era possível. Ela se forçou a piscar, a olhar de novo, convencida de que tinha lido errado. Mas lá estava, claro como o dia. 50 mil. O estômago dela revirou, o pulso acelerado batendo nos ouvidos. Isso, ela sussurrou, a voz falhando sob o peso do momento. Deve ter algum erro. Ela levantou os olhos para o homem. O cowboy de jaqueta de couro, aquele que tinha passado os últimos minutos olhando as pinturas como se tivesse todo o tempo do mundo. E agora, de pé sob o sol da tarde, ela ouviu de verdade. Os olhos azuis afiados, o sorriso torto, a confiança tranquila de um cara que tinha visto o mundo inteiro e ainda assim não se impressionava fácil. A respiração dela parou. Clint Eastwood. A realização bateu nela como um trem. O ator favorito do pai dela, o cara dos filmes que ela tinha crescido assistindo. A lenda de Hollywood que não só interpretava durões na tela, mas era um na vida real. E agora ele estava ali, na frente dela, entregando um cheque que podia mudar tudo. Ele a observou calmamente, lendo o choque no rosto dela, e então sorriu de lado. Não tem erro nenhum, garota. A voz dele era baixa, firme. Só continua pintando. Sophie engoliu em seco, as pernas parecendo fraquejar. Ela abriu a boca, tentando formar uma obrigada, por que você está fazendo isso? Eu não mereço isso. Mas nada saiu, porque nada na vida dela tinha preparado para aquele momento. E ainda não tinha acabado. No começo, ninguém percebeu. A cidade continuou seguindo o ritmo de sempre, rápida, distraída, alheia ao que estava acontecendo ali, na calçada. Até que veio o primeiro murmúrio. Um adolescente de fone de ouvido parou de repente, inclinando a cabeça enquanto olhava para Clint. Espera, ele murmurou, a voz incerta, mas crescendo. Esse é o Clint Eastwood. Uma mulher perto se virou, o celular meio levantado, apertou os olhos, o olhar saltando entre a barraca de Sophie e o homem de chapéu de cowboy surrado. Aí veio um segundo murmúrio, depois um terceiro. E de repente, tudo virou um turbilhão. Pessoas parando de repente, cabeças virando, conversas silenciando. Alguém suspirou, outra pessoa tirou uma foto. E de uma hora para outra, a tarde tranquila virou um caos. Os sussurros viraram. Meu Deus, é ele mesmo. Clint Eastwood está aqui. Bem aqui, nessa calçada. Por que ele está? Espera, ele está comprando uma pintura? O que está acontecendo? Os celulares se levantaram de todos os lados. Um grupo de estudantes universitários correu para perto, as vozes cheias de incredulidade. Uma mulher de negócio de salto alto quase tropeçou ao recuar, arrastando o assistente junto. E então veio o ponto de virada. Um homem de terno, alguém que tinha passado pela barraca de Sophie sem nem olhar antes, parou de repente e voltou. O que está acontecendo? Ele perguntou, se aproximando. Olhou para Clint, depois para Sophie, depois para a pilha de pinturas.
Os olhos dele pousaram no cheque que Sophie ainda segurava com mãos trêmulas. Ele viu o valor e a mandíbula caiu. Espera, ele acabou de comprar uma pintura por $50.000? Ele disse, incrédulo. Outra mulher engasgou. $50.000. E foi isso. A multidão explodiu. As pessoas se aglomeraram em volta da barraca de Sophie, os olhos saltando entre ela e Clint, tentando entender o que estavam vendo. E então veio a coisa mais louca. Alguém estendeu a mão para uma pintura. Eu levo essa. Um homem de camisa azul exclamou, agarrando uma pintura de paisagem urbana e sacando a carteira. Antes que Sophie pudesse processar a venda, outra mão se levantou. Quanto custa essa? Uma mulher perguntou apressada, folheando as telas restantes. Em minutos, as pinturas que tinham sido ignoradas por dias estavam sendo levadas uma por uma. As pessoas nem regateavam, nem faziam perguntas, só compravam. Uma adolescente pegou o celular e virou para a mãe. Preciso de dinheiro agora. Quero uma antes que acabem. Sophie ficou ali, parada, atônita, enquanto a barraca dela, antes tranquila, virava a atração mais popular da cidade. Era uma loucura. E o Clint? Ele só ficou lá, tão calmo como sempre, as mãos nos bolsos, observando tudo se desenrolar. Finalmente, ele se inclinou um pouco e murmurou, baixinho, só para ela ouvir. Eu te disse, garota. Só continua pintando. E com isso, ele inclinou o chapéu e foi embora, deixando Sophie ali, parada, vendo a cena ao redor explodir em algo que ela nunca poderia ter imaginado. E o mais incrível, isso nem era o fim. Era só o começo. Quando Sophie chegou em casa naquela noite, o celular dela não parava de tocar. Notificações pipocavam na tela. Mensagens, alertas, tudo ao mesmo tempo. No começo, ela achou que algo estava errado. Até que viu as manchetes. Clint Eastwood compra pintura de adolescente por $50.000. E o motivo vai te surpreender. Lenda de Hollywood ajuda a jovem artista com câncer de um jeito que você não vai acreditar. Barraca de arte vira sensação nacional após visita surpresa de Clint Eastwood. A foto dela estava em todo lugar. Uma única imagem. Clint Eastwood de pé na barraca dela, segurando a pintura em preto e branco do Velho Oeste. Agora ela estava em sites de notícias, Twitter, Instagram, Facebook. O vídeo do momento em que ele entregou o cheque, mais de 3 milhões de visualizações. Sophie mal conseguia respirar. O Lucas, seu melhor amigo, foi o primeiro a ligar. Sophie, você tá em todo lugar. Eu nem sei o que está acontecendo, ela sussurrou, olhando a enxurrada de comentários. E aí as mensagens começaram a chegar. Não só de estranhos, mas de compradores. Gente de todo o país, de todo o mundo, querendo as pinturas dela. Oi, Sophie. Adoraria comprar uma das suas obras. Você faz envio pro Texas? Sua história me inspirou muito. Quero encomendar uma pintura. Qualquer preço, você me diz. Minha filha também está lutando contra o câncer. Sua força nos dá esperança. Quero comprar algo para te apoiar. As mãos de Sophie tremiam. Ela deslizou a tela, o coração batendo forte. Dezenas de mensagens viraram centenas, depois milhares. Pedidos, doações, pedidos de entrevista. E então veio o e-mail que a deixou em choque. Consulta de galeria. Ela abriu com dedos trêmulos. Um galerista famoso de Nova York queria representá-la. Sophie, sua história é incrível. Adoraríamos exibir seu trabalho na nossa próxima exposição. Vamos conversar. Sophie apertou a mão contra o peito, sentindo o coração acelerado. Isso era real. Ela não estava só vendendo pinturas agora. Ela tinha virado um símbolo de resistência. Um mês depois, Sophie entrou no hospital para a última sessão de tratamento. Tudo pago. Todas as contas, todas as dívidas, todo aquele peso financeiro que ameaçava o futuro dela, sumiu. Por causa de uma pintura. Por causa de um momento. Porque um homem de chapéu de cowboy parou, ouviu e acreditou nela. A quimioterapia foi dura, mas dessa vez ela não tinha medo. Por quê? Fora daquela sala de hospital, o futuro dela estava esperando. Uma semana depois do último tratamento, ela recebeu uma carta escrita à mão do Clint Eastwood. Ela abriu com cuidado, as mãos tremendo. Sophie, sua luta me lembra porque algumas histórias ainda importam. Nunca pare de contar a sua. Clint. As lágrimas embaçaram a visão dela. Ela dobrou a carta com cuidado, apertou contra o peito. Naquela noite, pegou um pincel e começou a pintar. A primeira exposição dela numa galeria estava marcada para o mês seguinte. A caixa de entrada lotada de pedidos de encomendas. A carreira dela mal tinha começado, mas tinha uma pintura que ela nunca ia vender. A primeira que ela vendeu, a paisagem em preto e branco do Velho Oeste, agora estava na coleção particular do Clint Eastwood. Um lembrete de que a verdadeira coragem não é só coisa de filme de faroeste.